Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente conversar sobre o nosso Botafogo num dia onde tivemos uma notícia muito importante envolvendo o futebol do Glorioso. Mário André Mazzuco, mais conhecido como Mazzuco, diretor de futebol do Botafogo, pediu demissão, rapaz, e vai sair no dia 25 de março, daqui a 10 dias, está a caminho do Atlético Paranaense. Ele que é curitibano, né? Já teve trabalhos por lá na sua cidade natal, né? Vai para o Atlético Paranaense, né? Do Petralha, do Cuca, né? Aceitou aí a proposta, o projeto do Atlético Paranaense e deixa o Botafogo, né? Ele que foi o primeiro diretor de futebol da SAF do Botafogo, né? Quando o John Textor chegou, o John Textor contratou o André Mazzuco para exercer a função de diretor de futebol aqui no Glorioso. Para falar um pouquinho do Mazzuco, a gente tem que entender alguns cenários, né? O Mazzuco chegou no Botafogo com muita desconfiança, até porque ele tinha ido mal no Vasco, né? Tem gente que discorda que ele foi mal no Vasco, mas os resultados no Vasco não apareceram, então todo mundo, né, a mídia, acaba atribuindo os resultados a dizer que o diretor de futebol acabou indo mal em determinado clube, né? Tem gente que gostou da passagem dele lá no Vasco, mas os resultados já acabaram não aparecendo. Então, o Mazzuco acabou, na mídia, sendo tratado como um trabalho ruim no Vasco. Aqui no Botafogo, ele chega, né, para a reconstrução ali do Botafogo, né, para o início de uma SAF. Ele é um diretor de futebol que sabe falar inglês, então isso foi determinante também ali para conversar com o John, né? O John Textor, que não sabe falar português, então precisa de um diretor de futebol para ter ali o contato praticamente diário ali com o John Textor, precisa falar inglês. Então o Mazzuco chegou com essa experiência de já ter trabalhado em alguns clubes do Brasil e também falar inglês, coisa que aqui no Brasil existe essa dificuldade, né? A grande maioria dos diretores de futebol não sabem falar inglês, então isso acaba fazendo com que o John Textor não se interesse por eles, até porque o John precisa se comunicar muito com o diretor de futebol, e o John Textor não sabe falar português. E isso, inclusive, é uma situação já envolvendo o substituto do Mazzuco, né? O John Textor, mais uma vez, agora vai querer um diretor de futebol que, além de ter experiência em rede multiclubes, de ter aí experiência em clubes, em projetos muito bons, precisa falar inglês para se comunicar com o John Textor. Então, isso acaba limitando muito ali os nomes, né? A maioria não sabe falar inglês mesmo. Então, assim, o Mazzuco resolveu, aí a justificativa foi questões familiares. A gente sabe que a torcida do Botafogo tinha uma grande parte da torcida que não gostava do Mazzuco, inclusive a gente teve uma situação envolvendo no jogo lá, Botafogo e Sampaio Corrêa, teve protestos da torcida lá na saída do gramado, a gente teve discussão do Mazzuco ali com torcedores, né? Então uma boa parte da torcida do Botafogo não gostava do trabalho do Mazzuco, cobrava bastante, principalmente por conta da derrocada no ano passado, né? Alguns torcedores tentaram atribuir a derrocada do ano passado a uma possível ausência do Mazzuco, né? Alguns torcedores dizem que ele não apareceu naquele momento, né? Para famoso dar a cara a tapa, né? Enfim, a justificativa dessas pessoas que criticaram o trabalho do Mazzuco. Eu, particularmente, acho que o Mazzuco não foi tão ruim assim, né? Eu acho que a gente não sabe da missa a metade do que acontece dentro dos bastidores do clube, né? Então, quando a gente não sabe o que se passa no dia a dia, a gente comenta muito pelos resultados. Então, se o Botafogo tivesse ganhado o Campeonato Brasileiro no ano passado, ninguém estaria reclamando do Mazzuco. Como o Botafogo perdeu o Campeonato Brasileiro, as pessoas reclamam do Mazzuco, né? Muita gente reclama, inclusive, das negociações que o Botafogo não conseguiu trazer, por exemplo, o caso Orreda, também o Zahavi. Só que nesse tipo de negociação, o John Textor que geralmente ficava à frente das negociações, né? O John Textor que tocava essas negociações. A grande maioria dessas negociações que o Botafogo tentou trazer um jogador de renome era o John Textor que ficava na frente. Então muita gente atribuía a culpa desses fracassos nas negociações ao próprio Mazzuco, mas era o John Textor que tocava a negociação. Então, assim, por isso que eu disse, às vezes de fora a gente não sabe do que acontece lá dentro, né? Então fica difícil você criticar sem base. Por isso que eu evitava muito fazer críticas por causa disso.
porque eu não sabia o que estava acontecendo lá dentro. E quando eu ia conversar com alguém lá dentro, perguntava alguma coisa ou outra sobre o Mazzuco, todo mundo elogiava, falava que o Mazzuco fazia um bom trabalho. Então as pessoas de lá de dentro sempre me passavam isso. Não, o Mazzuco faz um bom trabalho. E essas pessoas eu perguntava em off, perguntava mesmo assim, cara, pode ficar tranquilo que se o Mazzuco estiver fazendo um trabalho ruim, pode ficar tranquilo que eu não vou soltar o teu nome, não vou falar que foi você que me falou, não, é só para eu ter um termômetro mesmo, saber e tal. E todo mundo que eu conversava nesse sentido falava que o Mazzuco fazia um bom trabalho e que lá dentro todo mundo gostava dele. Então, assim, fica difícil, né? Aqui de fora a gente analisa o resultado e lá dentro as pessoas gostam do trabalho do cara. Mas, enfim, a torcida é assim mesmo, né? A torcida 2023 realmente foi muito difícil para o torcedor botafoguense. Então, o torcedor realmente tem alguns nomes ali que o torcedor protesta, é normal. Não vou criticar a torcida por isso. Acho que todo mundo tem direito a protestar, desde que não seja com ameaças, com violência, com crimes. O torcedor tem total direito de fazer o seu protesto, né? E o Mazzuco decidiu aí, por questões familiares. Eu fico imaginando a família dele, né, cara? Deve ter visto, né, aquela situação lá no Elci Resende, lá em Bacaxá, aquela discussão com torcedores, e o cara tá com uma proposta do Atlético Paranaense na mesa, na cidade onde ele nasceu, na cidade onde a família toda dele mora. O cara com uma proposta boa. Aí a família vê uma discussão daquela, uma situação daquela ali, com a torcida xingando ele, pedindo a saída dele, ali os torcedores que estavam lá no estádio, lá em Bacaxá. Claro que a esposa, né, os filhos, a esposa vai acabar fazendo a cabeça do cara para ele ir embora, né? Então, assim, acabou decidindo pela saída, pediu demissão, está fora do Botafogo. O Mazzuco, e o Botafogo agora vai atrás de um novo diretor de futebol. Já postei lá no Twitter e vou falar aqui para vocês. Alguns nomes já estão chegando. O Botafogo, como eu já disse, já tem alguns requisitos bem definidos. O diretor de futebol precisa falar inglês, ser fluente em inglês. Precisa também arranhar aí no espanhol. É muito importante que seja um poliglota. É importante também que já tenha passagem em rede multiclubes, né? Se tiver essa passagem em rede multiclubes, em projetos de SAF, em projetos de clube, empresa, é um diferencial, é um dos requisitos que o Botafogo quer também. E agora está nas mãos do John Textor. Alguns nomes estão chegando. Eu soube que o Alexandre Pássaro, ex-São Paulo, ficou 6 anos no São Paulo, 1 ano no Vasco, hoje está trabalhando em Miami, numa empresa que tem parceria com clubes como Zaragoza, Inter Miami, São Luís do México, Milionários da Colômbia. É uma empresa que tem sede em Miami. O Pássaro está trabalhando nessa empresa. Eu soube que o Pássaro foi um dos nomes já comentados lá no Botafogo, já analisados. Tem uma parte da diretoria que gosta do nome do Alexandre Pássaro, mas não está decidido ainda, tá? Não está decidido, está nas mãos do John Textor. O John Textor está recebendo nomes e ele que vai bater o martelo, ele que vai decidir. Tem outros nomes na mesa também, mas não estão confirmados ainda, então eu não vou falar para não ficar aqui jogando um monte de nomes para vocês. O único que eu soube mesmo, confirmado pelo lado do empresário, foi do Alexandre Pássaro mesmo. Mas a gente precisa ver se o Botafogo realmente, depois dessa análise, vai querer ou não. O Botafogo pode não querer também. Depois de analisar, pode não querer. Ser analisado não quer dizer que foi o escolhido. Está sendo somente analisado. Ok? Então é isso. Vamos aguardar as próximas horas, os próximos dias, para a gente ver quem o Botafogo vai escolher para ser o seu novo diretor de futebol. Tá bom? Boa sorte para o Mazzuco no Atlético Paranaense. Não tenho nada contra o Mazzuco, muito pelo contrário, sempre me tratou de uma forma bem cordial, de uma forma bem profissional. E assim, que seja feliz lá no Atlético Paranaense, né, na cidade onde ele nasceu, e tudo de bom para o Mazzuco. Um abraço, gente, até a próxima, valeu!